Olá meninos, bom dia, professor Kelvin aqui falando, aula de História do dia 11 de maio. Espero que estejam bem, Emily, Iago e Kael. Vamos dar início ao capítulo 5. Nesse capítulo vai ser duas aulas sobre a África, o continente africano. Bom, a gente acabou o primeiro bimestre, estamos no segundo bimestre. Vamos começar do capítulo 5. Agora o conteúdo vai ser África, o capítulo 5. Eu quero que vocês estejam com o livro na mão e o caderno para fazer anotações, assim como a gente faz na sala de aula. E é isso aí, vamos começar. Bom, quando a gente estuda o continente africano, geralmente a gente sabe o quê? Do Egito, né, que ficava na África, a gente vê isso. A gente vê também os escravos que vieram para o Brasil, que saíram também da África. A gente sabe do deserto do Saara, da savana africana e mais algumas coisas. Quando focamos para estudar especificamente a história da África, a gente tem que entender primeiro como a África geograficamente é elaborada. A África é o terceiro maior continente do mundo, tem uma grande diversidade cultural e histórica. É um continente muito religioso, principalmente com as religiões tradicionais, o islamismo e o catolicismo. Ou seja, o islamismo tem uma força muito grande no continente africano. E, enfim, eu vou ler o primeiro parágrafo aí. Sim, sempre importante. Não é só escutar a aula do professor, é ler o capítulo todo. Leiam o capítulo todo. Apenas não se escute só a aula, ouça a minha voz ou veja o slide. Leiam um capítulo do livro quando estiver em casa. Vou começar a ler. Página 2. A África é um continente de grande riqueza natural, cultural e histórica. No mesmo espaço geográfico, encontram-se extensos vales férteis e imensos desertos. O principal deserto africano é o deserto do Saara. Há uma diversidade de povos, cada qual com sua história e cultura. Nesse capítulo em si, a gente vai conhecer alguns reinos africanos, principalmente quatro: o Reino do Mali, o Reino de Mali, o Reino do Congo, o Reino de Gana e o quarto reino, o Reino de Songhai. Existem vários outros reinos, mas os principais são esses: Songhai, Mali, Congo e Gana. São os quatro principais reinos africanos que a gente vai estudar nesse capítulo. Na página seguinte, vai explicar um pouco mais sobre a nomenclatura da África. A África é uma palavra romana. Dei uma pausa aqui, leia esse estrofezinho aí, ó, esses dois parágrafos. Basicamente, vai explicar que a África é uma palavra romana. Antigamente, o continente hoje é o terceiro maior continente do mundo. A origem do nome desse continente é difícil de mapear, mas a gente sabe que é uma palavra romana. Foi os romanos do Império Romano que deram esse nome aos africanos. Antes se chamava Líbia, a África, que Líbia é o nome de origem grega ou egípcia. Inicialmente, o nome designava apenas o norte do continente, sendo mais tarde aplicado a todo o território. Quando a gente fala do norte do continente, a gente está falando da parte da África ali perto do mar Mediterrâneo, em cima, perto da Europa. Esse é o norte africano. Existe o norte africano, existe o deserto do Saara e existe a África subsaariana. Então, o deserto do Saara divide a África em duas partes: norte da África e a África subsaariana. Então, se perguntarem quais as duas partes da África, vocês podem falar o norte da África e a África subsaariana. O que divide os dois é o próprio deserto do Saara. Continuando ainda na página, diversidade é a palavra que podemos usar para definir o continente africano.
Além de os povos serem muito diferentes entre si, a natureza também se apresenta de forma diversa. Só lembrar, tem o deserto do Saara, tem a savana africana, tem um gigante Lago Vitória, tem o Rio Nilo. Então, a diversidade geográfica do continente é uma coisa muito exuberante e muito importante para entender um pouco da África. Encontramos florestas na África, encontramos florestas e savanas, planaltos, planícies e áreas desérticas. Há ainda locais como o Monte Kilimanjaro. Essa imagem aí é o Monte Kilimanjaro, é um vulcão inativo, fica no norte da Tunísia, salvo engano, é o ponto mais alto do continente africano e é das maravilhas naturais do continente africano. Também tem o maior rio do mundo, tem muito essa discussão se o maior rio do mundo será o nosso Amazonas ou o Rio Nilo na África. Mas, enfim, não vamos entrar nessa polêmica agora, mas dizem que o maior rio do mundo é o Rio Nilo, lá na África, que é o rio do Egito. Outros dizem que é o nosso rio Amazonas, mas, enfim. É na África que se está o maior rio do mundo, o Nilo, cuja importância você conheceu quando estudou o Egito e o reino de Kush. Aí tem essa partinha branca, dê uma lidazinha aí, que é só explicando o que é o Monte Kilimanjaro, a altura dele. Isso é a visão geral do continente africano. Um continente muito diversificado, com vários reinos, com várias paisagens naturais, várias e diferentes, e um continente dividido em duas áreas. Um continente dividido em duas áreas. Aí vocês vão notar essas duas áreas diferentes. Nessa parte de cima, onde estão alguns países, como a Líbia e a Argélia, essa parte de cima é o norte da África, e essa parte de baixo é a África subsaariana. O que divide os dois, a parte mais amarelada, é a parte subsaariana da África. Os 4 reinos que a gente vai ver agora, Songhai, Congo, Mali e o reino de Gana, ficam na parte subsaariana da África. O Egito, por exemplo, fica no norte da África. Essa imagem não está no livro de vocês, eu peguei na internet, eu vou só dar uma lida. Uma das maneiras mais comuns de regionalizar a África é a divisão do continente entre norte da África e África subsaariana, considerando critérios naturais, culturais e socioeconômicos. A regionalização mais utilizada para agrupar os territórios africanos é a que estabelece a divisão entre norte da África, parte de cima, e África subsaariana, parte de baixo. Essa regionalização considera não apenas aspectos naturais para agrupar os países, mas também aspectos históricos e culturais. Então, aí é um pouco da divisão africana. Seguindo, na página 4. Bom, na página 4, em cima, inicia falando do deserto do Saara, o terceiro maior deserto do planeta. Antigamente, alguns cientistas diziam que era uma região de savana e de floresta. Foi com o tempo, com o processo histórico, que aconteceu a desertificação do deserto do Saara. É o terceiro maior deserto do planeta. Era muito utilizado como rotas comerciais, o que vocês vão ver na frente. E, principalmente, é o local que divide o norte da África com a África subsaariana. Então, é a linha que divide, é o deserto do Saara que divide essas duas grandes regiões. Dei uma pausa no vídeo agora, dei uma lida nesse pequeno textozinho. Pausa agora e leiam. Bom, viram sobre o deserto do Saara. Em outras histórias, vai fazer um link entre a história da África e a história da Europa. Leiam também, só que não vai ser tão importante quanto o resto do capítulo. Então, pausem, dêem uma leitura e voltem no livro. Eu vou mudar de página agora, que nas páginas seguintes vão falar dos 4 principais reinos da África, que são os mais importantes. Lá embaixo, um pouquinho mais embaixo, começa falando: desde a antiguidade, a África é ocupada por diferentes povos, que se organizaram à sua maneira. Aí no quadrado:
As populações de número restrito que detinham grandes extensões de terras, manifestavam as diferenças sociais a partir do controle sobre o povo, a posse de metais preciosos e a criação de gado onde o ambiente permitia. Assim, na África, página 5. Assim, na África, o poder estava mais relacionado ao controle de pessoas e rebanhos do que ao domínio permanente de uma porção da terra. Daí o que chama Império Africano. Não representavam exatamente entidades territoriais, como fronteiras definidas, como na Europa. Os impérios africanos representavam mais uma questão de poder sobre o número de pessoas e número de animais do que o controle de um espaço territorial. Essa é a diferença dos reinos africanos para os reinos europeus. Ou seja, na África o que interessava mais é você dominar um grupo de pessoas, ter terras ricas para cultivar, ter muitos animais e aí construir seu reino. Entre os reinos africanos, os principais são os 4 que a gente vai estudar mais na frente. Um pouco embaixo, fala mais do deserto do Saara, né? E fala também da importância do islamismo para essa região. Bom, continuando, sobre ainda o deserto do Saara. Página 5. A existência do deserto do Saara criou uma barreira natural que separava o norte da África do restante do continente. O restante do continente ficou conhecido como África subsaariana, que vocês vão ver aí um pouco abaixo. Dessa forma, na África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, desenvolveram-se reinos e impérios que dependiam da travessia realizada pelas caravanas, que cruzavam o deserto para comerciar suas riquezas. Nesse sentido, a atuação dos povos islâmicos, lembra dos islâmicos, uma religião que veio lá da África, do Oriente Médio, da Península Arábica. Então, a atuação dos povos praticantes dessa religião foi muito importante para o desenvolvimento do comércio da África subsaariana para o norte africano. Eles, os islâmicos, ajudavam na travessia das especiarias no deserto. Enfim, nesse sentido, a atuação dos povos islâmicos foi fundamental. A seguir, vamos conhecer alguns desses povos e aspectos de sua organização política, social e cultural. Lembrando que os islâmicos vieram do Oriente Médio, primeiro conquistaram o Egito e depois foram para todo o restante do norte africano e conseguiram criar muita afinidade com o território do deserto do Saara. Então, a função dos islâmicos era basicamente fazer o comércio. A África subsaariana, parte de baixo da África. Apesar do grande número de pesquisas já foi realizada sobre a história da África em geral, ainda conhecemos muito pouco sobre os povos que habitavam esse continente antes da chegada dos europeus. A maioria dos grupos africanos não deixou registros escritos sobre a sua história, origem ou costume. Como não tinha registro escrito, é até difícil escrever a história dos povos africanos. Por não ter muitos registros escritos, a forma de transmitir a história e os costumes dos africanos para as gerações seguintes era através da oralidade, ou seja, contar a história, já que eles não tinham grande capacidade de escrita. E os intelectuais que contavam as histórias, os ensinamentos africanos, ficaram conhecidos como os griots. Eram verdadeiras bibliotecas humanas, eram eles os responsáveis pela educação das crianças, de passar os conhecimentos de uma geração para outra. Então, essas pessoas, os intelectuais africanos, as bibliotecas humanas, são conhecidos como os griots. E muito da história da África, dessa época aí, a gente consegue graças a eles, aos relatos deles. Ainda hoje existem os griots no continente africano. Lá no último parágrafo,
Fala assim conhecemos um pouco da organização política e social de alguns povos da África subsaariana, que formaram grandes reinos ou impérios na região, entre os quais estavam os Soniquês da Gana, então o povo do reino da Gana era chamado de Soniquês, os malineses do Mali, os povos dos Songais e os Bantôs de Moçambique. Moçambique é o reino do Congo. Bom, esses são os quatro principais reinos que a gente vai ver: Gana, Mali, Songhai e Congo. Dei uma pausa aqui no vídeo, leiam essa parte da África subsaariana, leiam sobre os griots e depois passam para a próxima página. Bom, continuando, na página seguinte vai falar sobre os grandes reinos e grandes riquezas. Aí está o continente africano, como vocês conhecem, né? Essa parte mais laranjada é o deserto do Saara, acima a África do Norte, bem miudinha, perto do Mediterrâneo, perto da Europa, e a parte de baixo é a parte subsaariana. Eu quero que vocês encontrem aí o Reino do Congo, o Reino de Mali, o Reino de Gana, deixa eu ver também, que não tem todos os reinos aqui. Enfim, observem aí como era distribuído os principais reinos ganeses, ou os principais reinos africanos, mapa da África. Bom, o primeiro reino que ele vai destacar aí é o Reino de Gana. Pausem o vídeo, deem uma lida no texto do Reino de Gana. Pois bem, meninos, para terminar, vocês vão ficar responsáveis pela leitura da página 6 à página 10. Nessa leitura, vocês vão estudar os 4 grandes reinos que eu acabei de comentar com vocês, e vão estudar também um pouco sobre as rotas comerciais no deserto do Saara. A atividade é a página 11 e 12. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. São textos simples, não acho que não terá grande dificuldade de resolver a atividade. Quando acabarem de resolver a atividade, primeiro, se tiverem alguma dúvida, vocês mandam mensagem para mim que eu resolvo e ajudo vocês. E quando acabarem de resolver a atividade, tirem uma foto da atividade e me enviem também, que vocês são a única turma que não está enviando, nenhum dos 3. Então façam isso. E é isso, meninos. Leitura da página 6 à página 10 e a atividade página 11 e 12. Na leitura de vocês vão acompanhar os 4 grandes reinos africanos e vão também estudar um pouco das rotas comerciais. E é isso, um abraço e até a próxima aula. Valeu, meninos.